A senhora foi a primeira procuradora da mulher no Senado, né? Como é que a senhora vê, apesar dos avanços na política oficial partidária, ainda aqui no Amazonas a gente não tem um número que chegue a 40% de mulheres candidatas, ainda é 30% ali, estourando um pouquinho mais, mas está dentro da cota, né? Como que a senhora vê a situação? Quais instrumentos podem ser melhorados para incentivar, para aumentar a participação da mulher? Não é o caso do PCdoB, né, que tem a sua candidatura como prioritária, tem a bancada das manas também, que, né, tá ali entre as prioritárias para a Assembleia. Mas o que precisa ser feito ainda para aumentar essa participação, uma vez que as mulheres são maioria, inclusive no eleitorado, né? Então, eu digo que uma luta fundamental nossa, e a minha tem sido historicamente, desde aqui da Câmara de Vereadores, é a luta por uma sociedade que tenha mais respeito, reconhecimento e igualdade no tratamento das mulheres, porque, afinal de contas, nós somos mais da metade da população, mas, infelizmente, somos nós, as mulheres, que em casa lava, cozinha, passa, cuida de criança e ainda sai para trabalhar. Aí volta, faz tudo de novo, não é? E você garantir uma representação das mulheres nos espaços de poder e no parlamento, principalmente, é fundamental. Porque você não pode dizer que vive numa sociedade democrática se a metade da população não está representada. E o Estado do Amazonas tem uma situação pior do que a do Brasil. No Brasil, as mulheres ocupam, em média, 15% das cadeiras no parlamento, mas existem 3 estados que não ocupam uma única cadeira no Congresso Nacional, nem no Senado e nem na Câmara, que é o Estado do Amazonas. Não é? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque as mulheres deixam de estar representadas e as suas reivindicações também. Não quero dizer que muitos homens não defendam os direitos das mulheres, mesmo porque a gente diz que o ser feminista não deve ser só as mulheres, deve ser os homens também, que é lutar contra o machismo violento, o machismo que mata, o machismo que só leva sofrimento às mulheres. Mas as mulheres estarem lá é fundamental. Então, a Procuradoria, eu na Câmara de Deputados, a gente sempre teve uma bancada feminina muito ativa, isso desde a Assembleia Nacional Constituinte de 1987, né, que 87, 88, que é o ano da nossa nova Constituição, foi o ano da nossa nova Constituição. Era uma bancada de 26 deputadas, mas que a gente conseguiu muitos avanços e muitas conquistas para as mulheres. Só que, quando eu cheguei no Senado, não tinha nenhuma instituição ainda. Na Câmara já estava regulamentada a bancada feminina, né, a Secretaria das Mulheres e tudo mais, e no Senado não tinha nada. Então, eu apresentei o projeto para criar a Procuradoria foi criada, e hoje as mulheres têm até assento no Colégio de Líderes. Então, isso é muito importante, porque a gente avançou muito nas leis. Hoje você fala da cota. A cota é de 1995. Só que, quando ela começou, era uma reserva, não era uma cota, era uma reserva. Aí, quando ela se transformou numa cota, obrigatoriedade, os partidos começaram a apresentar candidaturas laranjas. Né? E a gente, aí muita gente, mas não vamos chamar de laranja assim, senão a gente não dá visibilidade ao que os homens estão fazendo com as mulheres, utilizando as mulheres só para faz de conta. Aí foi que nós avançamos para que os recursos do fundo partidário e do tempo de televisão fossem colocados. Por isso que você vê hoje partidos lançando mulheres, porque não fosse a nossa luta, não teriam. Porque, infelizmente, o Brasil é um país machista ainda, um país que tem que conviver com a Lei Maria da Penha, um país que tem que conviver com uma lei criminal, um código de processo criminal que tipifica o feminicídio como uma razão do assassinato da parcela da sociedade, que são as mulheres, que morrem por uma única razão, por serem mulheres. Porque muitos homens, não é o caso de todos, não é? Muitos homens ainda acham que a mulher é um objeto da sua propriedade. Então, ela não pode ter vontade própria, ela não pode querer se separar, porque senão ela sofre violência. Ou seja, é fruto daquela outra realidade, quando a mulher não votava, a mulher não tinha direito nenhum. Ela só vivia para cuidar do marido, dos filhos e só. Não é? Então, eu vejo, assim, sempre tive essa como uma das grandes prioridades, porque não basta eu estar lá. Eu
só tem alguma validade estar lá, primeiro, se eu ajudar na construção desse novo momento, dessa nova legislação, e se eu servir de incentivo para outras mulheres que precisarão de incentivos para chegar onde nós chegamos. Eu digo o seguinte, hoje nós temos uma lei que tipifica a violência política de gênero. Eu vou dizer para vocês, eu sofri muita violência quando eu tinha 20 e poucos anos de idade e cheguei na Câmara de Vereadores. Só que, naquela época, hoje nós damos visibilidade a isso. Naquela época, você dar visibilidade seria uma demonstração de fraqueza sua. Então, às vezes, eu tinha que engolir aquilo e dizer, não, eu estou aqui porque eu tenho força e porque eu posso. Então, eu passava por cima daquilo. Hoje, não. Hoje, a gente denuncia, porque eles têm que parar com isso. A senhora lembra de algum episódio desse que mais lhe marcou lá, né, nessa época? Ah, tiveram muitos. Tivemos casos de vereador querer tirar o paletó porque estava reclamando da roupa que eu estava, né, da forma como eu chegava na Câmara, e tomar a palavra, não respeitar o que eu estava falando, querer me interromper. Teve muitos episódios na Câmara de Vereadores. E na Câmara Federal também, aliás, tem até hoje. Só que hoje as mulheres não aguentam calada, elas vão e denunciam. Na época, não. Se eu denunciasse, eu achava que eu estaria sendo fraca. Então, eu engolia. Era a mesma coisa que você sofrer uma violência na rua e você engolir aquilo para não te chamarem de fraco, né? E a gente foi evoluindo. Hoje, não. Hoje, o homem da política, principalmente, ele pensa duas vezes em agredir uma mulher, senão ele vai ser punido, como foi aquele deputado estadual lá no estado de São Paulo, que avançou, né, e assediou uma deputada estadual, né? Ele não chegou a ser cassado, aliás, teve um cassado agora no Rio de Janeiro, né, e que está tendo a sua candidatura impugnada também. Porque é isso, as mulheres merecem respeito tanto quanto os homens na sociedade. E, aliás, eu aceitei muito esse desafio, porque tem umas bandeiras que a gente tem que dar conclusão a elas. Uma delas é a gente conseguir aprovar a lei que estabelece a aposentadoria especial para a mulher-mãe. Né? A mulher-mãe que não tem direito à creche, a mulher-mãe que não recebe nenhum apoio, nenhum amparo do Estado brasileiro, e quando falo Estado, eu falo o poder municipal, o poder estadual, o poder federal, que com muita dificuldade cria seus filhos e, portanto, merece, vários países já aprovaram, ter o direito a uma aposentadoria especial.